Irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar o livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3. Então vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos pela vida, que o Senhor possa nos envolver na Tua paz, na Tua esperança. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, amigos. Então vamos estudar o livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 3. Vamos então para o primeiro slide. Irmãos, vamos estudar o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3, de nome No Centro de Mensageiros. André Luiz se encontra na colônia espiritual Nosso Lar com o irmão Tobias, em que ambos estão se reportando ao Centro de Mensageiros. E André, observando o ambiente encantador no Ministério de Comunicação, na colônia Nosso Lar, ele observa edifícios, jardins, e nestas observações, André foi esclarecido pelo Tobias a respeito das atividades nestes edifícios, nestes ambientes do Ministério de Comunicação. E Tobias, ao esclarecer o André, diz que são ambientes de aprendizados, formações para missões espirituais, sejam na terra, sejam no umbral, enfim, irmãos. Segundo o orientador Tobias, no Ministério de Comunicação, na colônia Nosso Lar, existem instituições que dão formação, orientações, cursos, a fim de que estes irmãos possam auxiliar nosso Mestre Jesus como cartas vivas de Cristo, segundo Tobias. E, como informação relevante, nestes centros, neste centro de mensageiros, existem também formações de médios, doutrinadores, que vão encarnar no planeta Terra e vão atuar em nome do Evangelho, em nome da luz. Então, amigos, vamos estudar estes conteúdos. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens para estudar hoje. Primeiro, chama-se Centro de Mensageiros. Conforme já dito, André Luiz está se reportando ao Centro de Mensageiros, em que ele vai encontrar o mentor Aniceto. E André vai viver aprendizados profundos a respeito das experiências de irmãos que viveram aqui na Terra como médiuns, doutrinadores e, infelizmente, não conseguiram desenvolver os planejamentos espirituais. E temos o item 2, chamado Cartas Vivas. Cartas Vivas, estas expressões são do irmão Tobias, em que Tobias explica ao André Luiz a respeito desta formação espiritual no Centro de Mensageiros, em que os irmãos desenvolvem estudos com mentores avançados em espiritualidades superiores e, uma vez que estes irmãos aprenderam, desenvolveram estas formações espirituais, estas atividades no caminho do bem, eles são considerados, segundo o irmão Tobias, como cartas vivas
do Cristo. E Tobias, com muita sabedoria, ele orienta ao coração de André Luiz e, por sua vez, aos nossos corações, a respeito de algumas verdades em que nós precisamos entender, discernir, avaliar a respeito das verdades da vida espiritual. E, segundo as palavras do irmão Tobias, ele diz o seguinte, que cada um de nós, quando encarnamos, ficamos ainda agarrados ao mal e esquecidos do bem. Segundo o irmão Tobias, ao orientar o coração de André Luiz e orientando todos nós, ele diz o seguinte, que temos o disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Então, amigos dos estudos, segundo Tobias, ele diz que devemos observar, discernir a vida além dos obstáculos do nosso ego ainda imaturo. Devemos sensibilizar os nossos sentimentos, avançar na nossa formação intelectual, mas com toque da razão em Cristo, para que o nosso intelecto não seja um mero calculismo. Então, para o irmão Tobias, o obstáculo, num olhar mais profundo, pode traduzir oportunidade verdadeira de aprendizados profundos. Mas ele diz que devemos ter olhos de ver. Então, irmãos, segundo Tobias, nós temos ainda dificuldades de ter olhos espirituais, de viver pela nossa alma, sentir a vida, mas com a leveza do espírito. E, segundo o irmão Tobias, ele diz que a maior parte destes irmãos que vão para as suas missões no mundo encarnado ou no mundo espiritual, eles não conseguem sucesso, eles não conseguem obter êxitos em suas missões. E ele diz que trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Vou repetir. Segundo Tobias, trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. E ele ainda acrescenta o seguinte: esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. São símbolos. Segundo Tobias, todos nós, quando observamos desafios grandiosos, nós ficamos distantes desse fogo forte. Não temos ainda a coragem de alcançar soluções, de perceber que por detrás de um obstáculo existe um tesouro a ser descoberto. Então, para o irmão Tobias, esses irmãos que desenvolveram aprendizados nestes centros de mensageiros no Ministério de Comunicação, quando eles encarnam, quando eles estão aqui em nossa dimensão física, no momento dos grandes desafios, a maior parte se distanciam de desafios importantes que vão primeiramente elevar a nossa condição de espíritos
ainda aprendizes para espíritos experimentados no campo da dor, das dificuldades, dos enigmas pessoais. Então, irmãos, não vamos nos distanciar desse fogo forte, segundo Tobias. Vamos entender como superar estas barreiras, estas dificuldades. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos desenvolver, detalhar as palavras de Tobias ditas no capítulo 3º do livro Os Mensageiros. Então vamos para o primeiro trecho. Narração André Luiz. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Finalizamos as palavras de Tobias. Segundo o irmão Tobias, amigos dos estudos, o Centro de Mensageiros, que são formações, cursos, a fim de que estes irmãos possam auxiliar os ambientes do mundo encarnado e do mundo desencarnado. Auxiliar no sentido de socorro, de ajuda, ações caritativas. E Tobias diz que são cartas vivas de socorro e auxílio. E sabemos, irmãos, que existem diversos mentores que fazem incursões, ingressam nas regiões do umbral, a fim de que possam auxiliar, ajudar e retirar aqueles irmãos que se encontram escravizados nas suas trevas íntimas, na sua ignorância. Então, estes institutos são importantes porque auxiliam aqueles que precisam. Então vamos para o trecho seguinte. Narração André Luiz. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Vamos continuar com a leitura, irmãos. Sai milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Amigos, eu vou repetir esta última parte porque ela é importante, já que para o André Luiz, a simples formação nestes ambientes na colônia espiritual nosso lar, essencialmente no Ministério de Comunicação, para o André Luiz, esta simples formação já por si só dariam resultados positivos, sucessos. E Tobias está explicando que não, que a maior parte são irmãos que não conseguem o sucesso esperado. Então vamos fazer a releitura. Narração André Luiz. Sai milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Então, irmãos, finalizamos a leitura. Fica claro que a possibilidade de a gente alcançar os planejamentos espirituais, completar as tarefas que nós aceitamos na erraticidade, na vida espiritual, e quando encarnamos, nós não conseguimos colocar em prática os planejamentos reencarnatórios. Então, precisamos desenvolver estas leituras, meditar a respeito,
a fim de que possamos sensibilizar a nossa memória espiritual e entender que a vida tem um planejamento, a vida tem um grande sentido. Então é isso, irmãos. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos estudar, de forma comparativa, o capítulo 3º do livro Os Mensageiros, com as demais obras da codificação de Allan Kardec. Lembrando que, na essência, o capítulo 3 são orientações do irmão Tobias perante André Luiz, em que Tobias está explicando que no Centro de Mensageiros, no Ministério de Comunicação na colônia Nosso Lar, propiciam formações, cursos, aprendizados aos irmãos, a fim de que eles possam desenvolver as cartas vivas de auxílio, de socorro àqueles que se encontram no umbral, no mundo físico, nas regiões próximas da crosta planetária. Então vamos fazer a leitura, primeiramente do quadro primeiro, livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, artigo 27, Código Penal da Vida Futura. Então vamos fazer a leitura deste conteúdo que sempre acrescenta aos nossos estudos as orientações do Código Penal da Vida Futura, que são conteúdos coincidentes com o capítulo de hoje, o capítulo 3º do livro Os Mensageiros. Então vamos para a leitura. Lembrando que estou apresentando o artigo 27 do Código Penal da Vida Futura, uma parte deste artigo, não na sua totalidade. Então vamos à leitura. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Finalizamos, amigos. Temos aqui as colocações e orientações do professor Allan Kardec, que devemos reparar as nossas faltas, procurando, nesta encarnação, desenvolver os valores, os méritos, a fim de que possamos entender qual a missão que cada um temos, a exemplo do capítulo 3º do livro Os Mensageiros, que diz que nós somos cartas vivas de auxílio e socorro. Mas como alcançar e entender este valor no mundo físico, em que a perturbação, o desequilíbrio, o materialismo são comportamentos que nós não conseguimos entender que a vida vai além desse cenário do mundo físico puramente. Devemos viver no mundo físico, mas não nos limitar a este mundo transitório. Então, devemos procurar reparar os nossos erros, se desfazer de velhos obstáculos, de velhos comportamentos que estão impedindo a nossa elevação espiritual. E temos no quadro segundo, Livro dos Espíritos, questão 333, que são conteúdos coincidentes com o capítulo 3º. Então vamos para a pergunta e, naturalmente, a sua resposta. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Resposta: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Irmãos dos estudos, finalizamos a leitura. Gostaria de destacar aqui a última parte desta resposta da questão 333 do Livro dos Espíritos, que estou apresentando hoje. Diz o seguinte: todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então eu vou repetir, irmãos.
todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Isto é, amigos dos estudos, finalizamos a leitura. O nosso destino, segundo a resposta 333 do Livro dos Espíritos, a elevação é o destino de cada um de nós, nos elevar. E devemos não nos limitar a uma felicidade que ainda é sem expressão de elevação espiritual. A felicidade que buscamos ainda está vinculada às questões do mundo externo, sem a leveza do espírito. Então, todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Então, amigos, vamos para o quadro 3, trazendo o Evangelho do Senhor Jesus. Temos aqui Lucas, capítulo 10, versículo 42. Assim falou o Mestre Jesus. Mas uma só coisa é necessária. Finalizamos, irmãos. Eu vou repetir, lembrando que estas palavras do Mestre, palavras de vida eterna, foram ditas para Marta, em que nós iremos lembrar que Jesus visitou Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E Jesus, ao conversar, ao visitar ambas, Jesus observou que Maria ouvia o Mestre e Marta estava nos seus afazeres. E Jesus fez esta colocação importante, que temos prioridades, onde nós colocamos a nossa alma, o nosso coração, o nosso olhar, na eternidade ou no mundo transitório, que tem uma função educativa, mas não definitiva. E Jesus assim mencionou, mas uma só coisa é necessária. Então, irmãos, a coisa necessária, aquilo que devemos priorizar, são os valores eternos, as verdades, as palavras de vida eterna. E André Luiz está entendendo a vida eterna, o que é necessário, o que é essencial, vivendo um novo ciclo evolutivo, em que ele vai aprender com o mentor Aniceto, a beleza da vida como carta viva do Senhor Jesus. Encerramos, amigos dos estudos, o capítulo 3, em que hoje conseguimos desenvolver reflexões a respeito da vida espiritual com nosso mentor André Luiz. Então vamos encerrar com a nossa oração. Mestre amado Jesus, agradecemos por tudo e que o teu evangelho, a tua vida, a tua mensagem possam nos envolver para que a nossa encarnação tenha uma finalidade, que a nossa vida tenha um toque da sua luz. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus.